O que o mundo espera a partir do dia 5 de fevereiro? Por que o mundo está aguardando esse dia? Exatamente com tanta cautela? O que exatamente vai acontecer quando o relógio marcar meia-noite nessa data? Na verdade, não estamos falando apenas de um aniversário, mas sim do momento em que o mundo pode entrar em um confronto nuclear direto pela primeira vez em décadas. Qual é o motivo? Estamos falando exatamente sobre o fim do Tratado New START. Mas o verdadeiro choque é quando descobrimos o segredo desse silêncio misterioso mantido pelos Estados Unidos e pelo presidente americano Trump em relação às exigências da Rússia sobre a renovação desse tratado. Será que Trump está planejando deixar a Europa sozinha diante dos mísseis Vanguard? Diante de todas essas armas hipersônicas que a Rússia possui? Qual é a relação da China com esse silêncio suspeito? E o mais perigoso de tudo isso é essa aliança secreta que começou a se formar agora sob o nome de Mirzoni. Qual é o segredo dessa aliança? Será que realmente pode ser o motivo do colapso da União Europeia? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Fiquem conosco! Queridos espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião. O nosso tema de hoje, queridos espectadores, começa com essa catástrofe que o mundo pode testemunhar a partir do dia 5 de fevereiro. Neste próximo dia, 5 de fevereiro, terminará um dos tratados internacionais mais importantes de todos os tempos, o Tratado de Redução de Armas Nucleares Estratégicas, conhecido como Tratado New START. Esse tratado, para que todos saibam, era um acordo bilateral que antes era entre a União Soviética e os Estados Unidos, e agora é entre a Rússia e os Estados Unidos. Esse tratado começou em 1991 sob o nome de START. Mas depois vieram outros tratados com objetivos maiores em etapas, como o START 2 e o START 2. Mas o que nos interessa hoje é o último acordo nesse contexto, o novo START, um acordo que foi assinado apenas em 2010. E ele foi assinado exatamente pelo ex-presidente americano Barack Obama e pelo ex-presidente russo Medvedev, que agora é vice de Putin no Conselho de Segurança Nacional da Rússia. Esse tratado tinha exatamente o objetivo de limitar a posse de mísseis nucleares. Esse limite foi estabelecido em 1.550 ogivas nucleares estratégicas e apenas 700 mísseis. O preocupante hoje é que esse tratado termina no dia 5 de fevereiro, ou seja, depois desse dia exatamente, vamos testemunhar uma grande corrida armamentista nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. Não haverá nenhum acordo que impeça isso. A Rússia, em setembro passado, propôs estender esse tratado por mais um ano. Mas os dias passaram, as semanas e os meses se passaram. Até o momento, os Estados Unidos ainda não responderam a essa proposta, nem apresentaram qualquer outra sugestão ou proposta nesse sentido. E isso nos coloca hoje diante de uma nova mudança que terá um impacto muito sério em todo o mundo, especialmente nas vilas europeias. Aqui, todos devem prestar atenção a essa política que Trump tem seguido desde que assumiu a liderança do governo americano. Apesar de haver uma relativa estabilidade, é claro, no nível das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, esse tratado não foi abordado de forma alguma durante o ano passado. Foi mencionado apenas raramente, ou seja, essa menção sempre vinha por parte dos russos, ou seja, a iniciativa era sempre dos russos. A Rússia, que falava sobre a necessidade de estender esse acordo até que um novo acordo fosse alcançado. Enquanto isso, os Estados Unidos não demonstram interesse, Trump não demonstra interesse, eles não falam sobre esse ponto.
E mais do que isso, não respondem a essa demanda russa, nem com sim, nem com não dizem nada. Isso levanta muitas perguntas. O que exatamente Trump está planejando? Então, meus caros, é claro que sempre devemos relacionar esses assuntos, e este em particular, com todos os acontecimentos e transformações que o mundo está vivendo hoje. E então, o que encontramos? Descobrimos que o assunto passou a ter ligação com a China e com a Europa? Então, a primeira coisa que percebemos é que a grande preocupação dos Estados Unidos hoje não é com a Rússia, não é com as armas nucleares russas, mas sim com a China e com as armas nucleares chinesas. Os Estados Unidos mudaram recentemente sua estratégia de segurança nacional. Passaram a ver que a Rússia não representa um perigo real para os interesses americanos, tanto quanto a China representa. Os Estados Unidos acreditam que é muito possível conter a Rússia. É muito possível que a Rússia se torne amiga dos Estados Unidos. Existem interesses que os unem, interesses em comum em várias regiões. E a mais importante dessas regiões, claro, é a região do Ártico. Portanto, para os Estados Unidos, a questão da limitação das armas nucleares russas não representa mais um perigo para eles, tanto quanto serve aos interesses dos Estados Unidos, trazendo alguns benefícios, especialmente no que diz respeito a esse dossiê europeu. Porque agora, para que todos saibam, devemos fazer a seguinte pergunta: o que os Estados Unidos vão ganhar ao impor um limite às armas nucleares estratégicas russas? E nada, agora os Estados Unidos querem impor um limite às armas nucleares chinesas, não às russas. As armas nucleares russas ameaçam a Europa, não os Estados Unidos, ou seja, ameaçam os inimigos de Trump. Hoje, o perigo ameaça os membros do Partido da Guerra na Europa, ameaça os líderes desses países liberais na Europa. No passado, os Estados Unidos defendiam a Europa, eram eles que cuidavam da proteção da Europa, então faziam esses tratados em benefício da Europa. Hoje, tudo mudou, as circunstâncias mudaram. Então, por que Trump faria tal acordo ou o prorrogaria? Sendo que, na verdade, isso pode ser usado como um ponto de pressão contra os europeus? Por exemplo, me deem a ilha da Groenlândia, senão vou permitir que a Rússia tenha milhares de novas ogivas nucleares estratégicas. A Rússia repetidamente dizia que esse tratado não deveria ser apenas com os Estados Unidos, mas também com os países europeus que possuem armas nucleares, como França e Reino Unido. Ou seja, se a Rússia fosse manter, por exemplo, apenas 1000 ogivas nucleares, o Reino Unido também deveria manter apenas esse mesmo número. Mas a Rússia, apesar disso, apesar da recusa dos países europeus em entrar nesse tipo de tratado, a Rússia assinava esse tratado porque sabia muito bem que o poder do futuro não está nos mísseis nucleares estratégicos, mas sim nos mísseis nucleares táticos. Essa tecnologia falta à Europa. A Europa ainda não a alcançou, a Europa ainda está muito atrasada nessa área, enquanto a Rússia já atingiu níveis muito altos nessa tecnologia. Hoje, por exemplo, ela pode destruir uma área industrial militar inteira com um único míssil, usando um míssil nuclear tático, garantindo que essa destruição permaneça limitada apenas a essa área militar. Além disso, a Rússia confirmou sua superioridade tecnológica nessa área quando anunciou oficialmente o sucesso desses novos mísseis hipersônicos, capazes de carregar ogivas nucleares táticas, como os mísseis Euryshnik. Além disso, ao míssil de cruzeiro Cross-Borovnik, movido a energia nuclear, que pode permanecer voando por dias e semanas. Os Estados Unidos ficaram totalmente convencidos de que o projeto nuclear russo não pode ser definitivamente interrompido. O perigo não está mais nas ogivas nucleares estratégicas, mas sim nessas tecnologias que a Rússia alcançou. Os mísseis hipersônicos, que hoje não podem ser interceptados por nenhum sistema de defesa aérea, seja qual for o sistema. Por isso, os Estados Unidos querem conter a Rússia, querem integrá-la,
para que se torne parte do sistema americano e, assim, afastar a Rússia de qualquer possível aliança com a China. Ao mesmo tempo, isso é um ponto de pressão forte contra os europeus. E falando nos europeus, aqui tem um ponto importante sobre o qual vamos falar hoje. Hoje, estamos vivendo transformações realmente suspeitas na Europa. Talvez a história ela esteja se repetindo. Depois de mostrarmos anteriormente como a Alemanha foi destruída pela política da França, como surgiram grandes divergências entre França e Alemanha. Hoje, fica claro que está se formando uma nova aliança entre Alemanha e Itália dentro da União Europeia. Isso traz à memória a aliança germano-italiana durante a Segunda Guerra Mundial. Faz lembrar e também vem à mente. Antes disso, durante o que é conhecido como o período de Bismarck na Alemanha, a ponto de hoje chamarem essa aliança como eles a chamam. Aliança Merzoni, ou seja, Merz e Meloni. Merzoni, acho que é parecido com Mussolini. Então agora a Alemanha começou a reviver alianças históricas. E o verdadeiro objetivo aqui desse pacto de hoje com a Itália é formar uma nova liderança para a Europa. Uma liderança que fique longe da França, longe das políticas fracassadas de Macron, longe das políticas liberais que afundaram a Europa hoje, que a colocaram numa crise histórica, que a colocaram desde o início em confronto direto com o presidente americano Trump. Então, a Alemanha agora chegou à conclusão de que precisa agir antes que seja tarde demais. Se as coisas continuarem desse jeito sob a liderança de Macron, a União Europeia vai colapsar completamente, vai se desintegrar, porque hoje a situação é muito perigosa. É possível que ele saia a qualquer momento. As eleições presidenciais estão marcadas para o mês de abril do próximo ano, e então ele vai sair. Mas, considerando essa coalizão governante, hoje a coalizão frágil, que tem apenas 163 cadeiras de um total de 577 no parlamento, talvez Macron saia antes da data das eleições, talvez ele saia a qualquer momento deste ano. Isso para eles é mais provável, porque o que Trump quer? Ele quer almoçar Macron antes que Macron e os donos do sistema liberal jantem ele. Portanto, se Macron cair, quem vai subir no lugar dele é Jordan Bardella, do partido de direita Reagrupamento Nacional na França. E aí a União Europeia vai desmoronar. Por isso, o chanceler alemão Merz hoje está tentando evitar esses acontecimentos com essa aliança de hoje para que a União Europeia permaneça coesa no momento da queda de Macron, mesmo sem a liderança de Merz. Quando ele fez um estudo sobre todos os chefes de Estado e de governo europeus, descobriu que não há ninguém na Europa em quem se possa confiar como uma liderança interna forte, com influência política externa importante e um bom relacionamento com Trump. Melhor do que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. A Itália não é uma potência nuclear. Suas capacidades militares são fracas em comparação com essas grandes potências. Sua economia não está em melhor situação do que a economia francesa. Mas, quando falamos de Giorgia Meloni, ela pelo menos tem estabilidade interna. Pelo menos não é rejeitada internamente na Itália. Sua popularidade na Itália ela está aumentando hoje. Ela tem um futuro político que lhe permitirá permanecer durante todo o próximo período, que será um período decisivo. Além disso, seu relacionamento com Trump é bom. É exatamente isso que Merz quer. É o que Merz está planejando. Ele quer pular desse navio que Macron colocou e aderir às políticas de Trump. E também Meloni, ela é de direita, não é liberal, não faz parte desse círculo liberal. Até mesmo Merz e seu partido na Alemanha, a União Democrata Cristã, são um partido conservador. Então, talvez os dois concordem em tudo, mas apesar de tudo isso, será que isso vai agradar Trump? De jeito nenhum. Trump conhece bem esse jogo político, ele tem um plano e vai se vingar de todos que foram contra ele nas eleições anteriores. Trump hoje apoia o Partido Alternativa para a Alemanha.
esse partido de direita na Alemanha. O que esse partido disse hoje? Esse partido disse que, se perder nas próximas eleições, vai exigir que a Ucrânia devolva 70 bilhões de euros que a Alemanha forneceu como ajuda militar para ir à Ucrânia. Ou seja, prestem muita atenção, todos vão se voltar contra a Ucrânia. Em resumo, Trump hoje não está buscando segurança na Europa, ele está procurando outros meios de pressão. Ele quer apenas alcançar os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não estão mais ao lado desses países europeus, não estão mais com a França, nem com o Reino Unido, nem com a Alemanha ou qualquer outro. Os interesses dos Estados Unidos hoje estão definidos com a Rússia, definidos com a China e definidos com algumas pequenas potências regionais em várias áreas da África e do Oriente Médio, mas não com a Europa. Portanto, não vamos falar aqui apenas sobre o fim de um tratado internacional chamado New START, porque no final das contas, estamos falando de uma carta de pressão forte que Trump vai usar. A partir do dia 5 de fevereiro, ninguém pode prever como serão as fronteiras da Europa, como será o teto nuclear. O que é certo é que não haverá equilíbrio, não haverá linhas vermelhas claras como havia antes. Isso será uma nova carta de pressão para Trump. E então veremos como a Europa vai agir, como Macron vai agir. Qual será o destino de Macron e desses países europeus? Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!